Bom, Daniel, me chamo Daniel porque tenho 33 anos, sou administrador de empresa, tenho especialização com 2 MBAs, um em gerenciamento de projetos, o outro em gestão de petróleo e gás. Estou recém-separado, tenho 2 filhos, um de 13 anos e uma menina de 1 ano e 8 meses. Na verdade, eu sempre tive um pouco de insegurança em relação aos desafios que apareciam na minha vida, né? Então sempre dava um medo, uma angústia muito forte. Às vezes a gente até acaba desiste, né, de enfrentar esses desafios com medo de ter uma negativa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o César, a gente conseguiu equilibrar isso dessa forma. Um exemplo assim, claro, assim, de resultado que a gente teve foi assim, que o César para mim foi uma indicação de um amigo dizendo o seguinte: cara, ele mudou a minha vida em função dos meus resultados. Eu, quando mais novo, era rebelde, e aí com o César eu consegui equilibrar e principalmente eu consegui aprender o inglês. Inglês para mim também sempre foi uma grande dificuldade. Fui trabalhar com o César em cima de um desafio que eu tinha na carreira. Como eu trabalho com gerenciamento de projetos, eu precisava fazer uma certificação internacional do PMI. E aí eu ficava muito tenso, porque sempre qualquer prova que eu fiz, eu sempre colei, né? Eu sempre sentia que ter uma consulta ali para me dar um pouco de segurança em relação à prova. Eu sempre tive um problema. E de repente, na minha carreira profissional, eu me vi com esse desafio de fazer uma certificação, uma prova onde eu não poderia colar. E uma prova extremamente difícil e complicada e toda em inglês. E falei para ele que eu tinha um mês para conseguir essa certificação em função de poder assumir uma gerência de um projeto para um cliente muito grande na área de petróleo. E aí ele falou assim para mim: bom, fica tranquilo que você vai conseguir. Eu falei: pô, esse cara é um guru, é um milagreiro. E aí eu acreditei viamente nisso. Ele me explicou os métodos de trabalhar o lado da minha insegurança, do lado consciente e inconsciente. A gente trabalhou muito forte nisso. E aí, em um mês, quando eu fiz a prova, eu me senti seguro, confiante. Fiz uma prova muito boa, consegui essa certificação, consegui a minha promoção. Comecei a assumir um projeto onde tinham pessoas mais experientes do que eu, com clientes extremamente delicados e complicados, um trabalho muito complexo. E aí eu precisava ter esse equilíbrio, né, dessa insegurança que eu tinha em relação a esses desafios. E com o tempo, assim, eu consegui me sentir muito seguro, muito confiante, os resultados aconteceram. Esse meu projeto ganhou um prêmio como o melhor fornecedor de bens e serviços em 2013. Então foi bem legal. As minhas avaliações no meu trabalho sempre muito boas, sempre acima da média do esperado. Então, assim, foi um resultado assim brilhante do trabalho do César junto comigo, assim. O trabalho dele é fantástico, porque ele consegue conciliar o problema que você tem, ele tem uma percepção perfeita disso, e ele consegue colocar isso numa forma de equilíbrio, de relaxamento, de reflexão, que você consegue ter um resultado muito rápido em cima dos seus objetivos, em cima do que você quer. Uma prova disso é que no momento que eu assumi esse projeto, do meu lado pessoal também ficou ruim, eu me separei, e isso me abalou muito, e eu não podia, naquele momento, deixar que o meu lado pessoal impactasse no meu lado profissional. Então ele trabalhou isso muito forte comigo, em relação ao lado família, em relação à reconstrução de vida, em relação a recomeço, e mantendo em paralelo o lado profissional, o quanto que é importante isso para que você tenha uma vida pessoal melhor. E a gente trabalhou isso de uma forma muito leve, muito serena, ele identificando exatamente os pontos mais fracos que eu tinha, trabalhando forte para que eu tivesse um equilíbrio e conseguisse dar um salto de melhoria, com pensamentos positivos, trabalho de energia. Foi assim fantástico. É que a gente coloque sempre esse pensamento positivo e lutar para isso, para ter esse equilíbrio, ter uma tranquilidade, fazer um trabalho muito de energia, sempre em cima do que você tem fé, do que você acredita,
que você vai conseguir, principalmente esse pensamento positivo. Então hoje, sempre quando eu me pego inseguro, que antes eu não conseguia fazer, eu vou, como se fosse um mantra para mim, esse pensamento positivo. Sim, eu tenho conquistado muitos objetivos na minha vida. Muito, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É difícil hoje a gente querer parar esse trabalho com o César, apesar de a gente poder seguir em frente, né, caminhar sozinho, porque é um cara que sempre, através dele, a gente consegue imaginar os resultados, seja ele para você fazer uma prova, seja para a sua vida pessoal, seja em função de um problema psicológico, a gente sempre consegue ter bons resultados de uma forma muito mais rápida. Acho que isso que é o grande diferencial do trabalho do César.